Paz e graça a você, meu amigo, minha amiga. Você está no canal A Voz da Liberdade para ouvir as boas novas de libertação. Eu sou Fábio Amaro e estaremos juntos todas as semanas, aprendendo com a Palavra de Deus. Só um lembrete, não se esqueça de acessar o nosso site www.avozdaliberdade.com.br e de nos seguir também nas nossas redes sociais. O tema da mensagem de hoje é o preço da liberdade. Se você é livre, sabe o preço que paga para se manter assim. Se você foi liberto, sabe mais ainda sobre o valor da liberdade, pois já experimentou alguma forma de opressão na vida. E se estou falando com alguém que se sente preso, escute com toda a atenção, pois essa palavra vai te ajudar muito. Quero começar fazendo 3 perguntas. 3 simples perguntas. Qual o preço da liberdade? Você sabe o que significa ser livre? O que a Bíblia ensina sobre a verdadeira liberdade? Para o povo americano, que vive sob a influência das palavras contidas na Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776, entendem que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Um pequeno trecho dessa declaração tem uma mensagem muito forte. Eu vou ler para você aqui. Reflita bem no que a gente vai ler. Consideramos estas verdades como auto-evidentes que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Essa mensagem de Thomas Jefferson ainda ecoa nos nossos ouvidos nos dias de hoje. Embora o seu objetivo não tenha sido escrever uma mensagem religiosa abordando questões teológicas, das quais ele era bem conhecedor, ele aborda 3 direitos que a Bíblia nos apresenta como dádivas de Deus dada aos homens. Entre todas as promessas descritas na Bíblia, a vida, a liberdade e a busca da felicidade são nos apresentadas como as principais dádivas de Deus para o homem. Certamente não encontraremos o termo busca da felicidade na Bíblia, mas encontraremos o termo vida abundante, claramente ensinada por Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus disse assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando Cristo diz, eu vim para que tenham vida, perceba que ele não considera vida a vida que nós vivemos, como seres vivos, que respiram e se movimentam para realizar as suas tarefas. Ele afirma com a autoridade que lhe foi dada, que a vida verdadeira estava com ele para nos entregar. Ele complementa dizendo que não veio para trazer apenas a vida, mas que poderia nos dar em abundância. Que revelação, não é mesmo? Muitos de nós achávamos que estávamos vivos pelo simples fato de respirar, enxergar, sentir, agir, etc. Mas Jesus nos abriu os olhos para esse importantíssimo fato. A vida foi a primeira dádiva de Deus ao homem. Quando ele fez o boneco de barro e soprou em suas narinas, o homem se tornou um ser vivo. Mas há algo muito impressionante nessa ação de Deus em criar o homem, que muita gente ainda não parou para pensar e para compreender o que de fato ocorreu naquela ação do Criador. Com o ato de soprar o seu espírito no homem, Deus não estava apenas realizando uma ação mecânica, como fazem os socorristas ao soprar na boca daqueles que estão com as vias aéreas obstruídas e necessitam voltar a respirar. A famosa respiração boca a boca. Deus não deu apenas o sopro mecânico, mas o espírito de razão e de inteligência ao homem. Aquele sopro deu ao homem o livre-arbítrio. Ali estava o sopro da vida e da liberdade. O
O sopro de Deus, ou o Espírito de Deus, deu ao homem algo muito maior que a capacidade de respirar e viver. O homem recebeu em seu cérebro, num lugar que chamamos de consciência ou simplesmente de mente, algo superior ao oxigênio. O ser humano recebeu a razão, e ali estava criado um ser vivo, que assim como Deus, tinha o poder de escolher o seu próprio destino, pois foi-lhe dado a capacidade de raciocinar para escolher entre as alternativas. Ele poderia escolher o bem e a vida, conforme a orientação divina, ou escolher o caminho do mal e a morte, contrariando o bom senso e a vontade daquele que o havia dado o melhor, com muito amor. Analisando a etimologia da palavra inteligente, que vem do latim intelligentia, cuja raiz provém da palavra intelligere, termo composto pela partícula intus, que significa entre, e pela partícula legere, que significa escolher ou ler com discernimento. Ser inteligente é ter a capacidade de saber escolher com entendimento a melhor alternativa para a vida, entre várias. Percebemos então que esse sopro espiritual de Deus no homem lhe deu a vida. A esse sopro de vida estava intrinsecamente ligada a razão, que chamamos simplesmente de inteligência. Essa razão ou inteligência foi dada ao homem para que ele se tornasse um ser livre para escolher e para decidir. Logo, torna-se óbvio em nossa inteligência que a vida recebida de Deus está profundamente ligada à liberdade. Vida e liberdade deveriam ser indivisíveis e são, de fato e de verdade. Diante dessa constatação, que nome daríamos a alguém que tem o poder de escolher e decidir o seu próprio destino? Ser vivo ou ser livre? Um tanto faz seria uma resposta inteligente diante dos fatos bíblicos e da lógica das coisas naturais. Eu quero fazer outra pergunta que merece a nossa profunda reflexão. Se você pudesse separar a vida da liberdade, qual seria a maior para você? A vida ou a liberdade? Enquanto você pensa, quero apresentar mais argumentos para enriquecer a sua reflexão. Quando olhamos para um animal selvagem, forte e poderoso como um leão, percebemos a grande diferença. Ele é um ser vivo. Ele respira, portanto recebeu também o fôlego de vida do Criador, mas não pode escolher ou decidir, pois atende aos seus instintos selvagens. Ele nunca experimentará a verdadeira liberdade dada ao homem inteligente. Ao homem foi dado o poder de comandar e ser superior sobre todas as feras do campo. Não basta estar vivo ou fora de uma cela para ser livre. É preciso exercitar a razão, que ao ser influenciada pelo Espírito de Cristo, experimenta a verdadeira liberdade. Um homem verdadeiramente liberto por Cristo pode até estar preso numa cela, numa prisão de segurança máxima. Mas essa reclusão aprisiona apenas o corpo físico e não a mente, onde está instalada a razão, onde o Espírito de Cristo habita. A exemplo disso, podemos ler no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 25, que o apóstolo Paulo e o seu discípulo Silas foram presos por uma multidão depois de serem espancados duramente com varas. E lá no fundo daquela prisão escura, à meia-noite, cantavam e oravam ao Senhor. Somente um ser livre no espírito é forte o suficiente para cantar no meio da noite depois de ter seu corpo todo cortado, machucado por duro espancamento. A verdadeira liberdade é muito mais do que estar fora de uma cela. A liberdade é algo que transcende o corpo físico, pois foi dada, já arraigada à razão, e está intrinsecamente ligada à vida. Quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, já entregou naquele sopro
a vida e a razão, que podemos traduzir em liberdade. Portanto, para Deus, a vida sem o exercício da razão ou da sabedoria que Ele oferece aos homens não é a verdadeira vida ou a verdadeira liberdade. Quem não usa a razão espiritual apenas sobrevive e não desfruta da verdadeira vida. Agora vou falar algo mais delicado, não com o objetivo de atacar a religião de ninguém, mas apenas para fazer pensar. O cristão que se diz crente em Cristo, mas não examina a Bíblia por si só, que não dedica tempo ao exame das Escrituras Sagradas, que não conhece como a Bíblia realmente diz, esse é verdadeiramente livre? O professo crente, que toda dúvida que tem diz, vou perguntar ao meu pastor, é verdadeiramente livre? O professo crente, que segue as tradições religiosas da instituição a que está ligado, mesmo que essas tradições não tenham o respaldo bíblico, é livre de fato? O fato evidente aqui é que eles não têm a real noção do que significa liberdade. Não sabem o valor dessa palavra, tampouco do seu significado. Quando compreendemos a forma como Deus nos criou, também entendemos a grandeza do seu amor por nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, com autonomia para escolher e decidir. Esse poder que foi dado ao homem é tão grande que muitas vezes o homem não sabe lidar com essa liberdade que recebeu. Uns usam essa inteligência para o mal, tentando dominar o outro pela força. Uns fazem armas de destruição em massa e outros usam a eloquência para dominar como uma arma do medo. Outros usam a inteligência para o bem, para promover a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Contudo, a maior contribuição que os homens de bem podem dar à humanidade é ensiná-la sobre a liberdade que perderam e que Cristo a disponibiliza para todos os que querem novamente. Essa foi a grande contribuição que o próprio Filho de Deus veio trazer aos homens. Ele veio restaurar a liberdade perdida. Ele veio nos relembrar que nós fomos criados para sermos livres. Por isso Cristo nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Sem o conhecimento da verdade, não há liberdade. Conhecer a verdade é o primeiro passo para a restauração da liberdade. Mas onde encontrar a verdade? Não se preocupe, Cristo responde: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim disse Cristo, quando falava com o Pai em oração, em João 17, versículo 17. A verdade libertadora se encontra na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela fala com profundidade sobre Cristo, que é a verdade personificada. Cristo, o Filho de Deus, é o personagem central de toda a Bíblia. Escute o que Cristo nos diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Nas Escrituras contém a verdade porque aponta para Cristo, dando testemunho dele. Ela indica o caminho da verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Cristo é a verdade e a vida. A vida verdadeira que está intrinsecamente ligada à liberdade. Você percebe isso agora? É por isso que ele, referindo-se a si mesmo, na terceira pessoa do singular, definindo-se como filho, diz, com toda a autoridade que lhe foi dada: se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Somente Cristo Jesus, o Filho de Deus, pode devolver ao homem a valiosíssima liberdade perdida. Todavia,
Para que Cristo nos oferecesse essa liberdade, foi pago um preço imensurável. Nada no universo custou tão caro quanto a nossa liberdade. O preço que o pecado e a morte cobraram dele, para que as cadeias que nos mantinham presos fossem abertas, foi o seu próprio sangue, foi a sua própria vida. Na palavra da verdade, encontraremos todo esse conhecimento que nos prepara para sermos completamente livres. O apóstolo Pedro entendeu isso perfeitamente. Ele nos ensina essa verdade de forma muito simples. Ele nos diz quanto custou essa liberdade que Cristo resgatou para nos entregar de volta, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. É impossível calcular o valor desse tão grandioso conhecimento, que é comparado pelo apóstolo Paulo como superior a todos os tesouros do mundo, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, versículo 2 e 3. O conhecimento de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o seu Filho, é a chave para o cofre onde estão depositados todos os tesouros da sabedoria e de toda a ciência. Esse conhecimento enriquece o homem de forma plena, fazendo-o inteligente em todos os âmbitos da vida, para que se conserve no caminho da liberdade. Ninguém é perfeitamente livre vivendo na escura caverna da ignorância. Agora, trago novamente a pergunta feita no princípio da nossa conversa: o que é maior, a vida ou a liberdade? Tenho certeza que você já tem a sua resposta e oro para que seja iluminada pelo Espírito de sabedoria do Senhor. Para concluir, quero lhe dizer ainda: na liberdade é possível enxergar as digitais de um Deus que criou todas as coisas. Ele respira a liberdade e isso é perfeitamente percebido em todos os rincões do universo. Meu sincero desejo é que você experimente a perfeita liberdade que há somente em Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima, pela graça de Deus.